a carta à igreja de Roma, aos romanos. E separei ela de uma forma muito simples, só para pincelar para você olhar mais de perto em casa. O capítulo 1, o verso 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na tela Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Preste atenção aqui. Segundo a Bíblia, e é muito importante olharmos isso. Eu estava hoje conversando com um grupo e eu disse para eles: se vamos discutir um assunto, é importante entendermos sob qual ótica, sob qual prisma, certo? Nós vamos discutir. Aqui nós estamos numa igreja, então o padrão é a Bíblia. Então o que a Bíblia me diz, o que ela me orienta, é que o pecado me tornou um inimigo de Deus. O pecado criou uma separação, e com ele eu estou impedido de acessar a Deus. Eu não tenho condições de fazer isso. Não há dinheiro no mundo, não há ninguém que possa me tornar amigo de Deus. Então o verso 1 do capítulo 5, ele diz: temos paz com Deus. O texto quer nos dizer que o inimigo deixa de ser inimigo, que o adversário agora não é mais adversário, que o problema agora ele está sanado, a dívida foi quitada. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito precioso. A fé em Cristo Jesus faz com que o pecador deixe de ser inimigo de Deus e passe a lhe ser amigo, passe a lhe ser filho. Essa é a exposição que a Bíblia está tentando nos oferecer. E mais do que isso, coloca Atos 4:12. Atos 4, verso 12. Eu vou usar bastante, tem um texto que eu não dei para vocês aí. Bom, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um texto que diz que só existe um, segundo a Bíblia, ok? Segundo a Bíblia. Você quer dizer que alguém vai reencarnar, vai nascer de novo e vai buscar, a perfeição? Beleza, isso não é Bíblia, não é isso que nós usamos por base aqui. Eu preciso só que dê uma olhadinha na criança, tá certo? Então, olhe bem, em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Quando eu consigo entender isso, eu já vou eliminando todas as outras possibilidades. E ele faz questão de dizer: em nenhum outro nome dado entre os homens. Não interessa, entendeu? Em nenhum outro ser humano, ou aquilo que o ser humano nomeou, com todo respeito, seja ele um santo, seja ele Maria, seja ele quem for, todos têm a sua ocupação, todos têm o seu lugar, certo? A sua posição de honra, ok? É verdade, pela vida que teve, mas quando o assunto é salvação, e é isso que está em jogo aqui, não há ninguém que consiga mediar a paz entre Deus e o homem, se não for Jesus. Se você não acredita nisso, mas tem dúvidas, seu lugar é aqui. Se você não acredita nisso e não quer acreditar,
Seu lugar não é aqui. Porque em todo tempo você vai ouvir que Cristo é único e suficiente Salvador. Não há nenhuma outra forma de se reconciliar com Deus se não for por Jesus Cristo. Coloca João 14,6. João 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há ninguém além dele capaz de criar a possibilidade, certo? De termos um encontro com Deus. Ou seja, pastor, como é que funciona? É simples. Eu recebo a palavra do Evangelho, eu escuto uma música pautada na Bíblia, alguém me influencia, certo? Que é com estilo de vida, que é com uma evangelização, e aí então eu começo a pensar e sentir coisas que antes não fazia parte dos meus valores. Eu começo a me interessar ou me atrair por questões que outrora não me interessavam. Esse evangelho então me apresenta Cristo. Eu agora passei a crer em Cristo. E crendo em Cristo, a fé em Cristo faz com que eu tenha a possibilidade. Pastor, para ser salvo, não é necessário apenas fé? Sim. Mas cuidado com o isolamento de um versículo. A fé sem obras, ela é, então, uma fé que não traz mudança, que não traz reposicionamento, na verdade ela não é uma fé existente. Ela não é uma fé firme. Então eu preciso entender, e é isso que o texto começa dizendo. O verso 2, coloca por favor, 5:2. Deixa eu rapidinho para não passar do horário. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é um problema sério, crente. Se gloriar na esperança da glória de Deus. Você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita discrição. Por quê? Porque pela fé acessamos a graça. E graça é um favor que não se merece. Entendeu? Quando a Bíblia diz que eu não tenho tempo, estamos firmes. Não estamos firmes porque nós somos firmes e constantes. Não. Estamos firmes porque a graça de Deus permanece firme e constante. A nossa segurança não está em nós, está em Cristo. Ok? A firmeza ali, quando o texto diz que na qual nós estamos firmes, a firmeza para nos salvar não está em nós. Porque no que depender de nós, nós não merecemos. E a palavra graça ali, porque língua portuguesa tem disso. Me ajude aí com a palavra graça. Nós somos salvos mas a salvação não é. Eu queria saber qual a sua. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. Uma palavra só. Língua portuguesa tem disso. Certo? Então, o sentido de graça é favor que não se merece. E quando você começa a dizer para alguém, seja quem for, que conhece você de perto. Por quê? Porque a grandeza da vida com Deus não está em tratarmos bem os estranhos. Não. Aliás, isso é quase universal. Tratamos muito bem os estranhos. A nossa educação para as pessoas cujas quais nós não conhecemos, nós não lidamos no dia a dia, normalmente é bem exemplar.
O difícil é sermos educados com as pessoas que vivemos todos os dias. Então qual é o problema? O problema é que provavelmente se eu disser para você que eu me glorio de saber que meu nome está escrito no livro da vida, você vai falar, legal. Mas se eu falar isso para meus irmãos, se eu falar isso para minha esposa, será que ela também compartilha da mesma visão, me conhecendo no íntimo, sabendo quem eu sou de verdade? O texto ele está dizendo, nós temos entrada no reino de Deus pela fé. Ela é o ticket. E o preço? Quem pagou fui eu? Não, foi a graça. E para que eu não me perca, a graça permanece firme. E eu tenho que ter cuidado, porque a esperança da glória de Deus é algo extraordinário. Mas quando eu digo para as pessoas que eu estou salvo e dou a entender que elas não estão, provavelmente isso é um grande incômodo, porque elas vão descobrir que você não merece. Você acha que você merece? Mas mesmo não merecendo, a graça, que é um favor que não se merece, entra em cena. O verso 3, o tempo é curto, aliás ele é 3, 4 e 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos lá, a paciência, a experiência, a esperança. E o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esses 3 versículos falam que enquanto o verso 2 se gloria na salvação pela graça, o verso 3, 4 e 5 também nos expõe a nos gloriarmos naquilo que não é agradável, mas nos fazem crescer. É isso que ele está ensinando. É aprender a lidar com as coisas difíceis, com os desafios, certo? É entender que viver com Deus, saber que Ele me ama. Pô, mas como Ele pode me amar se eu estou doente, cara? Como Ele pode me amar se eu estou desempregado? Como Ele pode me amar se meu cônjuge foi embora ou me traiu? Como? Meu filho morreu. Como é? Como é que eu amo e me glorio nas tribulações? É difícil demais, claro, e é por isso que o texto diz que nós sobrevivemos a isso. Verso de número 5, por favor. Isso, porque o amor de Deus está derramado na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entendeu? Aí nós começamos a entender. Hoje eu postei 3 textos que as pessoas entendem, ou pelo menos leram errado. E um deles é o que pode ser aplicado aqui. Posso todas as coisas naquele que... A expressão ou verbo aqui, poder, não é poder de adquirir. Não é coisa que se adquire. Eu posso ter um carro, então eu posso todas as coisas. Eu posso ter um bom emprego, eu posso ter um casamento, eu posso ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter filhos. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter carro. Tem gente que vai andar com Deus e não vai poder ter um montão de coisa. Então cuidado com essa leitura descabida. O texto, na verdade, a questão do posso quer dizer suporto. Eu posso viver com isso e sem isso. É isso que o texto está dizendo. Eu sei viver com amigo, eu sei viver sem amigo, eu sei viver com dinheiro, eu sei viver sem dinheiro, eu sei viver com saúde, eu sei viver, certo, com doença, eu sei viver de qualquer maneira. E eu só sei por quê? Porque tem uma coisa chamada Espírito Santo, e esse Espírito Santo que me foi dado por Jesus, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vou ministrar Ele sobre vocês, e quando Ele vier, o amor de Deus vai ser derramado no seu coração.
E aí não interessa o que você enfrente. Você vai estar chorando num túmulo porque está enterrando um ente querido, mas você sabe que Deus te ama. Você não tem dúvida disso. É isso. Ele está preparando pessoas fortes. Então é por isso que ele termina dizendo: a experiência produz a esperança, e a esperança não traz consigo confusão. Ele continua. É um texto duro, é verdade, mas muito esclarecedor. Verso 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Bom, isso aqui é bem legal. Jesus morreu para salvar o Papa, sim ou não? Os padres, os pastores, os ministros do STF. Ele morreu para salvar a turma do Hamas, do Hezbollah, os traficantes. Ele morreu para salvar todos os ímpios, enquanto os ímpios ainda estavam fracos. Isso é uma das coisas que mais me sustenta no caminho do Senhor ao longo de todos os tempos. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto é um dos que mais firma meus pés, por causa da pergunta que vai ser feita agora no verso 7. Na verdade é uma afirmaçãozinha, né? Não tem nenhum. Porque apenas alguém morrerá por um justo. É basicamente uma afirmação. Por quê? Porque ele termina dizendo: pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha o que esse texto está dizendo. Pode ser que alguém resolva morrer por alguém que é bom. Pode ser que alguém resolva realmente morrer por uma pessoa que a gente considera decente. Por mais difícil que seja, absurdo que seja, isso pode ser plausível. Mas bota o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sem garantia nenhuma. Pai, o senhor me dá uma bicicleta no final do ano? Melhore suas notas, seja obediente. Dependendo de como você se comporte, papai pode te levar para viajar, papai pode trocar seu game, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas tudo vai depender de como você vai se comportar. Se comporte primeiro e eu te dou depois. O texto diz que Deus prova, como se precisasse provar. Talvez alguém queira a prova do amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vai lá naquela cruz e entrega a sua vida, mesmo sem a garantia de que você iria melhorar, iria recebê-lo, iria amá-lo. Pare para pensar nisso. Isso é uma mensagem bíblica muito profunda, de um Deus que sabe que a gente mente, sabe que muitos de nós visitam pornografia, muitos de nós não pagam, muitos de nós tratam mal seus cônjuges, muitos de nós têm um relacionamento, certo, extraconjugal,
muitos de nós não entregamos dízimos, muitos de nós cobramos dos outros aquilo que não fazemos, muitos de nós estamos bem distantes e não temos nem prazo, nem pensamento de nos aproximarmos. E o texto diz que Jesus resolve morrer por essas pessoas. Todas as vezes que eu me deparo com algo de errado que eu faço, eu fico pensando se eu amaria alguém como eu, a ponto de entregar a minha vida por ele. Isso faz com que eu lute todos os dias para me tornar alguém melhor. E confesso a você que o melhor que eu consegui chegar até hoje, no melhor de mim, é descobrir que sou incapaz de julgar qualquer outra pessoa se nesse momento Jesus me perguntar: se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Descobri que todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele nunca consegue enxergar a vida de ninguém, a não ser a sua. Todas as vezes que alguém está perto de Deus, ele enxerga a vida dele. Todas as vezes que alguém está perto de Satanás, ele enxerga a vida de todo mundo, menos a dele. Então o que eu preciso entender é: não existe evangelho sem mudança. Se aceitou Jesus, aceitou. Pastor, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então beleza. Quais são as primeiras coisas que eu passo a fazer depois que recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Primeiro, eu oro. Se você não ora, não interessa quantas vezes você vem à igreja. Quem aceitou a Cristo, conversa com Ele, e a forma de conversar com Ele é oração. Segundo, se aceitou Jesus, você lê a Bíblia. Nosso manual de fé, né, e prática. Se você não lê a Bíblia, ok? Ah, pastor, eu não consigo ler todo dia. Eu não estou determinando aqui isso. Então você lê a Bíblia, você ora, então tá bom, bom negócio. Pastor, eu comecei a me preocupar demais com o bem-estar dos outros. Nossa, isso significa que você é um cristão, já está legal. Pastor, eu não tenho muito não. Eu vou falar para o senhor, uma vez por semana, tem uma família lá no final da rua que eu moro, pastor. Eles são pobres demais. Então, uma vez por semana, pastor, porque eu não posso fazer todo dia. Eu saio para comprar pão. Sabe o que eu faço? Ele tem 3 filhos, ele e a esposa. Então, eu compro 5 pães, pastor. E eu passo lá e deixo os 5 pães naquela casa. Nossa, que sensacional. Significa que você... Ah, pastor, mas será que isso eu não deveria ter o dinheiro para mudar a vida dele? Mas você não tem. Então, enquanto você não tem, você faz por ele o que você pode fazer. Você consegue entender? Quando você começa a olhar para você mesmo, recebi Jesus, beleza, eu já estou orando, está certo. Eu já estou lendo a Bíblia, tá bom. Já me preocupo com a vida do outro. Não quero ver ninguém sofrendo, não quero falar mal de ninguém, não quero criar contenda. Então beleza. Já consigo fazer alguma coisinha dentro daquilo que eu posso, da minha realidade. Tá certo. Então agora eu já olho os lugares que eu frequento. Cristo está presente. Eu falei isso esses dias num vídeo meu. Quando eu pedi a minha tia para ir a algum lugar, ela me fazia 2 perguntas. A primeira: Cláudio, o que tem lá? A segunda: o que você quer fazer lá? Essas 2 perguntas me norteavam para saber se aquele lugar eu precisaria.
ou deveria frequentar. Então, se o Evangelho não mudou você, ele precisa mudar. Tornar você perfeito, ele não vai fazer. Eu falo algo e termino aqui, de algo que eu procuro usar comigo. Reduza seu pecado. E Jesus sabia disso. Ele sabia que o poder que estava sendo liberado para o homem através do Espírito Santo seria tão forte, tão grande, que ele precisava mudar. Preste atenção. Com o Espírito Santo nós nos tornamos tão capazes de nos autodisciplinar, que o Velho Testamento diz: não matarás, não adulterarás. Lembra disso? Os 10 mandamentos? Mas aí Jesus disse: bom, lá dizia não matarás, porém eu vos digo, se você se irá contra seu, você já o, se você cobiçar, preste atenção, ó, aqui ó, você nem fez, você só pensou. Para mim esse é o estágio de um crente evoluído. É o indivíduo onde quem olha de fora não consegue mais enxergar pecado. Você olha para a pessoa e diz: cara, essa pessoa, o que ela faz de errado? Eu não sei o que ela faz de errado. Ela é perfeita. É por quê? Porque ela conseguiu interiorizar. Ela tem raiva, mas não explode. Ela tem desejos, mas eles não afloram nem nos olhos, nem na expressão facial. Empurra o pecado para dentro. Pega ele de fora que as pessoas veem. Elas são capazes de ver no seu vocabulário, são capazes de ver na sua rede social, são capazes de ver nos seus negócios, elas são capazes de ver em seus relacionamentos. Onde as pessoas vão olhando é pecado para tudo quanto é lado. Você recebe Jesus e você vai então, tira o pecado dali. Esse aqui saiu, esse sai com mais facilidade, esse não sai, esse aqui tal. Ou o cara já não fala mais palavrão, não vai naquele ambiente, não anda com aquele tipo de roupa, não se relaciona com aquilo, parou de fazer aquilo, parou de fazer aquilo outro. E aí você vai eliminando, de repente você olha e diz: agora eu sou um bom exemplo para as pessoas. Então, se eu me tornei um bom exemplo para as pessoas, eu já me tornei um bom crente. Está na hora de eu me tornar um bom exemplo para o mundo espiritual. Agora meu problema não é mais pessoas. Minha mulher sabe que eu sou decente, as pessoas sabem que eu sou decente. Quem olha para mim e diz: pô, lá vai lá um cara, o cara sério, hein? O cara sério, um homem de Deus, o cara não está brincando não, viu? Sou uma pessoa de oração, uma pessoa íntegra, uma pessoa decente. Isso aí, quando os outros começam a falar isso de você, tá bom, você está bem. Isso significa que as pessoas que estão olhando o que você faz, a periferia, elas não conseguem ver. Mas você sabe. Você sabe o que você tem. Você sabe o que você sente. E nós somos capazes de vivenciarmos isso. O Espírito Santo, como diz o texto ali, foi derramado em nossos corações. Entendemos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não morreu por santos, morreu por pecadores. Quer se gloriar? Se glorie da bênção, da graça ter te dado a salvação. Mas evite falar isso para os outros. Se glorie só na sua conversa com Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, eu te louvo, eu nem mereço, Senhor. Nossa, Senhor, mas o Senhor sabe o quanto eu já melhorei. O que eu fazia e hoje não faço mais, o que eu falava e hoje não falo mais. Muito obrigado, Senhor, eu sou grato. Agora nunca diga para outra pessoa: olha, com esse estilo de vida aí, você está perdido. Vamos lá para a igreja. Pronto. Então vamos sair daqui, irmãos, para vivermos o extraordinário de Deus. Ele deita para descansar na popa do barco e vai dormir. E quem é que vem? A tempestade. Se tem um negócio que é para crente, principalmente, é com fartura, é tempestade. Você piscou o olho, parece uma. Às vezes do nada.
Quem é casado, então sabe o que eu estou falando. O céu está, Jesusinho, falou uma frase, fechou. Dá trovoada, dá tudo. Certo? E você está rindo de você mesmo, porque você sabe como funciona. Escute só. Jesus foi dormir e lá vem a tempestade. Nós temos nesse barco quantos pescadores? Quantos? 4. Não deve ser difícil para eles. A tempestade vem e eu não sei como é que Jesus, confesso a você, consegue dormir no barco tão pequeno no meio de uma tempestade. Até porque o texto já diz que a água estava entrando no barco, o que indica que Jesus já devia estar molhado, o que indica que não estava dormindo, estava quieto, certo? Só para ver como é que a turma vai enfrentar o problema, porque ele está treinando os caras. Então os caras estão tentando dar o jeito deles, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava no barco? Então quando a tempestade veio, o que é que eles poderiam ter feito? Me ajuda aí. Quem botou ou nos botou nessa furada? Foi ele. Então acorda ele e fala para ele, olha lá, ó. Olha onde o Senhor nos botou. Só que a gente não é assim. Isso é bem legal, você tentar resolver com as suas próprias forças, tentar resolver do seu jeito. O problema aparece e você luta, você tenta se virar, e que Deus te abençoe para que você consiga. Mas se você não conseguir, nunca esqueça, se Ele estiver no teu barco, Ele é a garantia de que não vai afundar. Então os discípulos estão lá, tentando resolver. Adiantou? Não. Então foram onde? Em Jesus. E acordaram dizendo, mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ô gente, eles não vão morrer. Jesus disse, passemos para outra. Jesus disse, passemos para outra margem, para outra banda. Se Jesus falou, vai chegar. Ele não explicou o que você enfrenta no meio. Entendeu? Aquela letrinha miúda que nós não lê. Certo? Irmão. Você pensa que é mole? Não é fácil não. Então o negócio está lá. Quando o bicho pegou, foram onde? Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Pensa ele. Oi. Nós vamos morrer. E pior, o senhor vai morrer dormindo. Quando o senhor vê, blup, 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 blup. Certo? Jesus levantou. Certo? E falou para o vento. Cala essa boca. Falou para o mar, quietinho. Não quero nem marola. Agora é piscina. E as nuvens? Dane-se. E as precipitações? Dane-se. Você está entendendo? E um conto da massa, do ar quente vindo do deserto, com ar gelado. O vento que não é otário, calou a boca. Certo? Vai que nunca mais venta. O mar já sabia que tinha poder desde o Velho Testamento. Certo? Mas no Velho Testamento Deus mandou abrir. Vai que agora nessa desobediência manda fechar. Aí o mar fechou. Escute só. O vento ficou quietinho. O mar acalmou. E os discípulos começam a olhar um para o outro. E fazer uma perguntinha bem legal. Quem é esse? Como que é esse? Esse é o chefe dos crentes. Esse é o cara que vocês estão andando com ele já faz um tempinho. Já era para ter descoberto quem ele é. E mais do que quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Já era para ter descoberto que ele tem palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? Se ele falou, vai se cumprir.
E se ele disse passemos, é porque passemos, nós vamos passar. Isso é fácil de nós aqui. Certo? Porque o Mateus, eu não sei nem se sabia nadar. Era cobrador de imposto. Olha que aquele negócio afunda. Quem aqui não sabe nadar nada, igual prego? Levanta a mão. Aí, tu ia por ralo. E tem um bando que não levantou a mão, porque é chato esse negócio de ficar levantando, que ia também. Quem aqui teria condição de salvar pelo menos um, levanta a mão? Porque nada muito bem. Olha aí, não dava para salvar 10%? Pelo menos escolhesse o pastor, porque eu nado nada. Tá certo? Mas observe bem, Jesus repreende o vento, acalma o mar, o discípulo começa a olhar e fazer uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que está comigo, que me colocou no barco, que me colocou nessa situação? Quem é esse que me trouxe aqui? E pior, eu ainda nem sei para onde eu estou indo. Eu nem gostaria de ir do outro lado. Lá tem um montão de gente que eu não gosto. Jesus olhou e disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí então o texto diz que eles atracam do outro lado. E assim que eles chegam, se já era tarde quando estava lá, ainda pegou a tempestade para atrasar, ainda chegou, certo? Do outro lado já devia ser bem mais adiantado. O texto não descreve a hora, mas quando ele chega, um indivíduo sai correndo na direção de Jesus. Se destacando no meio dos outros, gritando, provavelmente nu, porque era assim que ele andava, louco. Ele vem na direção de Jesus e pergunta: o que tenho eu com você, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Capítulo 4, verso 35, passemos para outra parte. Os discípulos não têm a noção do que vão fazer lá, mas o demônio já tem. O demônio sabe muito mais de evangelismo do que nós, sabe muito mais de potencial do que nós. O diabo sabe o que você pode fazer, sabe quem você pode se tornar, sabe o que você pode realizar. Olhe bem, o demônio vai até ele e diz: o que tenho eu contigo? A conotação dá a entender que se Jesus quer fazer alguma coisa naquele lugar, a pessoa mais indicada é aquele indivíduo. Pastor, mas ele está nu. Pastor, ele atacava os outros. Ele é uma vergonha, é uma escória. Ninguém gostaria de andar com ele. A fama dele não é boa. Sério? Então por que Satanás está atacando aquele cara, deixando ele endemoniado? Se ele não serve para nada, por que o diabo está tentando contra ele, contra a casa dele, contra a família dele, contra a vida dele? Então o diabo é um idiota, um bobo, que agora ataca pessoas que não oferecem nenhum perigo à expansão do reino. É isso? Não, ele sabe quem você pode se tornar. Ele sabe coisas a seu respeito que nem você sabe. Por isso, uma das frases mais ouvidas na boca de um jovem: aceitar Jesus agora? Não, eu sou novo. Deixa para quando eu ficar mais
porque aí eu já não tenho a mesma força, o mesmo vigor. Atrasar o agir das pessoas. Jovens, eu vos escolhi porque sois isso. E não é menosprezando a melhor idade, não. Mas a disposição, né, de um jovem é muito maior. E o diabo sabe. Jesus não falou nada. Ele simplesmente chegou e o demônio vai na direção dele. E diz: o que tenho eu, demônio, contigo, filho do Altíssimo? O que tenho eu contigo? Por que você veio aqui atrás desse cara? Ele é meu. Você consegue entender isso? Você consegue entender por que você não tem força para ler a Bíblia? Você consegue entender por que você não tem força para orar? Você consegue entender porque muitas vezes você não tem força o suficiente para acreditar em você mesmo? Você acha que é à toa? Não. Quanto mais intenso isso for, pode acreditar, é porque mais potencial existe dentro de você. E se o Espírito Santo entrar em você e, certo, alavancar esse potencial que você já tem, você vira um perigo para o reino das trevas. Então te botar desânimo, colocar alguém para te perturbar, colocar um pastor às vezes para te aborrecer, colocar um irmão na igreja para tentar te atrasar, é a pedra de tropeço. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus está com seus discípulos. Não há necessidade nenhuma de perguntar alguma coisa. Ele sabe, mas seus discípulos não. Ele diz: como é teu nome? E aí o demônio diz: eu sou uma legião. Aqui não tem um nome. Aqui tem uma legião de demônios nesse cara. Olha bem, aqui não é um demônio. Aqui é um sistema de defesa. Aqui é uma legião para aprisionar esse cara. Porque se esse cara sair desse presídio espiritual, se esse indivíduo sair desse trauma, se essa pessoa vencer esse medo, se essa pessoa conseguir romper este ambiente, isso não vai ficar bom para mim. Então não dá para botar um demônio nesse cara. É uma legião para aprisioná-lo. E os discípulos estão escutando. Jesus diz assim: sai dele agora. Sai dele agora. Tinha uma manada de porcos. Os demônios falaram com Jesus. Olhe bem, os discípulos estão recebendo uma lição poderosíssima. Quando ele diz: meu nome é Legião, os discípulos sabem o que isso significa na horda romana. Então, se tem um demônio, era só um porco, mas uma manada. Jesus sabe, os discípulos não. Mas quando todos os porcos começam a correr em direção a um precipício, os discípulos que ainda têm uma visão limitada começam a entender a quantidade de demônios que estava naquele cara. Os demônios então se lançam ao mar, o homem está liberto e Jesus começa a conversar com ele. Ele se veste, provavelmente toma um banho, se veste, agora limpo, vestido e lúcido, Jesus começa a conversar com ele. Nisso chega os donos dos porcos, que foram avisados
do que aconteceu. Eles vêm, e agora eles veem o homem que andava nu, vestido, que atacava os outros, lúcido. Então eles chamam Jesus e diz: ô, vai embora, o senhor não é daqui. Aliás, vocês não são daqui, vocês são judeus, nós somos gentios, não tem espaço para vocês aqui. Vão embora da nossa terra, entrem nesse barco e sumam daqui. Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos embora. Dá para botar o verso 19, me parece? 5:19. Bota o 18 para eles entenderem melhor. Entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Me leva, Jesus, contigo, me deixa ir contigo, eu quero ir com o senhor, tem uma vaga aí de discípulo, arruma para mim. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Preste atenção em mim agora. Ele recebe duas instruções. A primeira: vai para a tua casa. A tua casa tem que ser o berço, a base do reconhecimento do que Deus fez com você. Pode zombar de você, pode não gostar de você, pode escarnecer de você, pode fazer tudo isso, pode nunca dizer para você, escute o que eu estou dizendo, você vai ter parente, vai ter gente na sua casa que nunca vai dizer para você, certo? Que Jesus mudou a sua vida e que ela está transformada. Mas se conversar com os outros, fala: fulano está mudando, rapaz. Não falo para não dar confiança. Mas isso falava palavrão, manguaçava. Ela andava quase pelada. Entendeu? Ele é cachaceiro, a esposa não trabalhava, preguiçoso. Está mudado, menino, está mudado. Mas com você, sabe o que fala? Fica dando uma de santinho. Vai para a tua casa. Para a tua casa. Porque o verdadeiro evangelho, a validação do que Jesus fez da sua vida, vem em primeiro lugar da sua casa. Não precisa estar falando com você, mas quando falar de você, tem que falar direito. Fulano agora está enjoado. Não pode mais beber, não pode mais falar palavrão na frente dele, certo? Não vê mais nada desse jeito, não faz mais uma fofoquinha, está achando agora que é anjo, está lá na igreja dando dinheiro para pastor. Eu conheço, eu também tenho família. Eu tenho, e já aconteceu comigo essas questões, certo? Meu próprio pai, às vezes, um amigo aqui da igreja falou: pastor, seu pai está falando mal de você. Eu falei: tá? Ele falou: tá. E meu pai era uma figuraça. Uma vez vieram fazer uma reportagem no SBT aqui, foram lá entrevistar ele. Falou: seu filho é um filho bom? Ele falou: meu filho é um menino bom. Já me botou morando aqui perto do cemitério. Lembra disso, Lezé? Que se morrer é só jogar por cima do muro. Meu pai era uma figuraça. E aí eu falei para essa pessoa aqui da igreja que me disse que ele estava falando a meu respeito mal. Eu falei: quando meu pai falar mal de mim, sustenta, fala também. Fala que eu sou sem vergonha, fala que eu sou safado e vê. Pois ele voltou lá, meu pai falou, ele falou: é isso mesmo, seu Chico, esse menino não presta. Meu pai falou: não é assim não. Meu menino é pastor, não, meu menino é decente.
Comigo não falava, mas com os outros falava. Seu cunhado nunca vai falar que você é um homem de Deus na sua frente, mas por trás de você vai dizer que o Senhor mudou a sua vida e que você não é mais a mesma pessoa. Sua casa tem que engolir o que Jesus fez, mas não vão falar. Com você não fala, mas fala com os outros. E isso é muito legal. Segundo, vá para os teus. Vá para a sua casa e vá para os teus. Vá para o seu ambiente. Vá para as pessoas que te conhecem. Quem trabalha contigo, quem estuda contigo, quem mora perto de você. Esses são os teus. Quem são os teus? Os teus são todos aqueles que Deus te deu para servir de evangelista. Esses são os teus. Eu não sei onde você mora. Você mora onde? Santa Cruz da Serra? Você mora onde? No Parque Paulista? Você mora onde? São Judas Tadeu? Você mora onde? Capivari? Você mora na Figueira? Saracuruna? Jardim Primavera? Campos Elísio? Lote 15? Parque Araruama? Onde é que você mora? Lá estão os teus. Lá estão pessoas que provavelmente eu nunca vou alcançar. Nunca. Você vai alcançar. Vá para os teus. Então vá para a tua casa e vá para os teus e anuncia-lhes, mostra para eles duas coisas. Olha só, duas coisas. Mostra para ele o que o Senhor fez por você. Mostra para essas pessoas o que Deus fez por mim. O Senhor acreditou num garoto que não tinha pai, não tinha mãe, vivia de casa em casa, teve que sobreviver a tentativas de abuso, enfrentou bullying na escola, deu o primeiro beijo na boca, irmão, com 17. Hoje tem garoto de 10 que já beijou. Eu beijava espelho, já falei isso aqui. E não ri não, porque eu sei que assim de gente já beijou espelho. Eu sei o que ele fez por mim. Você sabe o que ele fez por você? Você tem que fazer uma relação de tudo aquilo que ele fez por você. Eu não posso esquecer, porque pensa numa vida difícil, eu tinha tudo para ser traumatizado. Aliás, eu acho que eu sou. É que o trauma vem em forma de humor. Mas eu acho que eu sou meio traumatizado. Eu devo ter uma perturbação do sofrimento que eu já tive nessa vida. Mas o que ele fez por mim, pensa o que ele fez por você. E aí? O que ele fez para você, Zia? Eu conheço você de outros carnavais, eu sei. Hein, Reinaldo? Conheço. Hein, Geraldo? Geraldo até baixou a cabeça com medo de eu falar. Certo? Ei, Eduardo, pensa. Dá uma olhada. Olha só, o que ele fez por você. Se eu desse o microfone aqui hoje para 5 pessoas subir aqui e dizer o que Deus fez por você, esse culto ia acabar meia-noite. Sim ou não? Sim. Então vai lá e mostra, anuncia para eles o que o Senhor fez por você. Pensa. E o pior, por que ele fez? Porque você merece? Por causa da misericórdia. E como teve misericórdia de você? Porque tu não valia ela nada. Tem uma mulher que deu uma olhada para o marido agora. O olho de Tandera. Pensa, pela misericórdia, porque a gente não merecia. Entendeu? Não merecia. Se nós olharmos, as pessoas não acreditavam na gente.
certo? O que girava em torno do nosso nome não eram as melhores informações. E aí quem é que resolveu enfrentar uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, o improvável, e marcou um encontro com você? Ele entrou na sua vida e deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, antes de parar de frequentar os lugares que você frequentava antes de receber Jesus, pergunte a Jesus se você não deve continuar indo lá. Porque quando o cara disse, me leva no barco e me deixa ser crente, Jesus disse, eu não vou levar com você, você comigo. Eu vou ficar em você aqui. Vá para lá e mostre a eles. O grande problema é que todas as vezes que nós queremos mudar ou apresentar o evangelho a uma pessoa, nós queremos que você abandone todos os seus amigos. Você tem que abandonar todo o seu estilo antigo. E você vai agora no futebol com um novo estilo, agora com o Senhor. Essa é a grande verdade. Mas normalmente o que as pessoas fazem, certo? Pega as pessoas, por exemplo, você é um policial, exemplo. Então você vive às vezes num ambiente difícil. Então você se converte, e aí então você entrega a sua vida para Jesus e agora vive uma vida extraordinária. Normalmente, qual é um dos pensamentos que vem primeiro? Tomara que eu consiga me aposentar mais rápido, que Deus me abençoe, para me sair desse ambiente. Está errado. O certo seria, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê naquele ambiente? Para conversar com quem? Para mudar a vida de quem através do Senhor? Essa é a grande verdade. Quando o homem disse, me leva contigo, Jesus disse, não vou permitir você entrar comigo nesse barco. Pronto. Tchau. Vamos embora, pessoal. Ninguém nos quer aqui. Vamos embora. Era a terra dos gentios, sim ou não? Sim ou não? Pedro comia porco? Comia ou não? O gadareno comia? Sim ou não? Sim, ele era de lá. Era ou não era? Então, para evangelizar ou para transformar aquele lugar, era melhor levar um judeu ou colocar alguém de lá? Era melhor colocar alguém? Então observe seu mundo, porque quando esse culto acabar, é para lá que você vai. Entendeu? E é lá, no nosso mundo. Ah, porque vós não sois deste mundo, você é extraterrestre. Cuidado para não olhar a palavra mundo no sentido literal. O seu mundo é o lugar que você frequenta, as pessoas que vão acessar você, as pessoas que vão te procurar. É para lá que você vai mostrar para ele o que o Senhor fez e por que ele fez. O que ele fez foi extraordinário. E por que ele fez? Não é porque eu merecia, é por causa de sua misericórdia. Você quer continuar o texto? Coloca o capítulo 7. Já estou acabando já. Marcos 7, finalzinho lá de Marcos 7. 40 e pouco, verso 50. Vê aí, eu não lembro. Bota aí, Marcos 7. Vai até o final e volta um pouquinho. Não lembro quantos versículos. Vamos lá. Marcos 7 vai até quando? Me ajuda aí. Termina no 37? Marcos 7. Deixa eu pegar o texto aqui, que fica mais fácil. Que aí eu já tenho. Marcos capítulo 7, versículo. Vamos lá. Isso. Espera aí. Eu já pego um pouquinho para vocês. Verso 31, por favor. 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de onde? A terra dos gentios, Decápolis, Gadara. 2 anos e meio depois daquela primeira visita de Marcos 4,
de Marcos 5, perdão. Agora em Marcos 7, Jesus torna, e não mais de barco, ele está a pé, rodeando por cima de Cafarnaum, certo? Atravessando, ele vai contornar, sai dos termos de Tiro e de Sidom, certo? Ou seja, embaixo do Líbano, ok? E vem pelo mar da Galileia, margeando pelos confins de Decápolis. Verso de número 1 do próximo capítulo, do 8. Bota aí, eu acho que é 1 mesmo. Bota Marcos 8, só para o pessoal acompanhar. Isso. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar em jejum, se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Ordenou que a multidão se assentasse no chão, tomando os 7 pães, certo? E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Puseram diante da multidão, verso 7, e tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que lhe pusesse diante. Vamos embora? Comeram e saciaram, e dos pedaços sobraram 7 cestos. Vamos embora? E os que comeram, foi o quê? Quase 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Jesus volta a Decápolis, aproximadamente 2 anos, talvez um pouquinho mais. E agora ele chega lá em Decápolis. Bom, Decápolis era a terra do ex-endemoniado. Jesus diz a ele: vá para a sua e vá para os teus de Gadareno. Quem são os teus de Gadareno? O povo de Decápolis. Jesus volta a Decápolis depois de 2 anos e um pouquinho. Tem 4.000 homens. Vamos botar aí, dobra isso, 8.000 pessoas, colocando mulheres e crianças. Tá certo? Só para você entender a quantidade de gente que saiu da sua casa para conhecer Jesus. Por quê? Por que as pessoas foram conhecer Jesus? Pelo mesmo motivo que saíam para ir a Betânia. Elas iam a Betânia para ver quem? Para ver quem? Você lembra? O que Jesus fez em Betânia? Ele fez o quê? Não, mas depois, ele fez o quê com Lázaro? Ressuscitou Lázaro. As pessoas iam a Betânia para ver o homem que Jesus... As pessoas iam àquela reunião, certo? Para ver Jesus, por causa do homem que Jesus... Isso continua acontecendo. Entendeu? O número de pessoas que vão, pare de se preocupar com isso. Talvez você vai na casa de alguém fazer uma oração e vai aparecer 3 vizinhos. Vai aparecer um vizinho. Às vezes você vai pegar um ônibus e naquele momento, aquele se torna um dos teus. Você nunca viu e talvez nunca mais, mas naquele momento ele cruzou seu caminho. E do que ele vai se aproveitar? Do que Jesus fez por você e de como ele teve misericórdia. O poder da transformação. É isso. Um homem transformado, um homem mudado, uma pessoa, certo? Totalmente diferente. Essa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso.
Um cara que ninguém dava nada por ele, porque não era para dar. Ele não tinha muito o que oferecer. Os números talvez é o que mais causa confusão. Mas é assim que funciona. Jesus foi lá e evangelizou pronto. Pô, Jesus ir por causa de um cara só, será que não é um desperdício? Não. Filipe não é arrebatado e vai até o caminho encontrar com um eunuco que está indo para a África, para o sul da África. Um indivíduo. Filipe pegou e foi lá e conversou com Natanael. Vem e vê. Não se preocupe com números, mas fique atento ao seu mundo. Seu mundo pode ser seu noivo, seu namorado, seu marido, seus irmãos, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Aliás, pode ser pessoas que estão na igreja com você, porque talvez você faz mais parte do mundo dela do que eu. Provavelmente vocês têm relacionamento com gente aí, ou entre si, um relacionamento muito mais intenso, muito mais forte do que tem comigo. Entendeu? Então, às vezes, me diga seu nome. Etiel. Me diga seu nome. Edalmo. Talvez o Etiel seja alguém do mundo do Edalmo e não do mundo do Cláudio. Você consegue entender? Alguém cujo qual, quando você falar para ele o que o Senhor fez por você. Ontem à noite nós estávamos lá em casa, sentados numa mesa, né, ao redor da mesa, com os sobrinhos, cunhados, e ali nós começamos a falar um para o outro o que o Senhor, ao longo dessa caminhada, fez por nós, conversando para aquela garotada, para eles saberem. Saia daqui para mudar seu mundo. Saia daqui para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de você. Ele está tendo misericórdia de você. Seja uma bênção. Que as pessoas possam olhar e ver o que Cristo tem feito, fez e fará na sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pés?